Jornal Jangadeiro. Debate. JJ debate: abrir ou não a relação? Relacionamento aberto é um tema que sempre volta ao debate e merece, de fato, mas ao mesmo tempo essa discussão aparenta ali ser acanhada, quase que no cochicho. Seriam então as amarras da sociedade que não permitem falar de um assunto que pode, no primeiro momento, espantar? O assunto ganhou repercussão durante o reality BBB, quando vários participantes afirmaram viver relações não monogâmicas com seus parceiros. Mais recente, a apresentadora Bela Gil afirmou que viveu um casamento aberto com o ex-marido e que o relacionamento entre os dois sempre foi ótimo. Claro que com todas as regras bem postas. A pergunta é: relacionamento aberto dá certo? Esse é o nosso debate de hoje, que participam Amanda Vasconcelos, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e fundadora do Núcleo Acolher, e Sam Alcântara, psicanalista, doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais, a quem a gente agradece aqui a participação e deseja um ótimo dia. Opa, Amanda, Sam. Bom dia, tudo bem? Bom dia, estava esperando ser impelido. Pronto, prazer ter vocês aqui conosco. Lembrar que você, ouvinte, pode nos acompanhar, claro, pela Jangadeiro, Band News FM, no radinho, bom e tradicional radinho 101.7, mas também estamos ao vivo no YouTube, no Twitter e Facebook do Jornal Jangadeiro, onde você nos acompanha por imagens e pode participar lá no chat, tá bom? Que inclusive tem votação acontecendo, deixa sua mensagem lá, ou no nosso WhatsApp, Yuri Costa monitorando tudo por aqui, pelo 98154-3814. E a primeira pergunta é: o que é que nós podemos interpretar como relacionamento aberto? Existe um tipo só? Queria começar com você, Amanda. Não existe, né, só um tipo. Na verdade, os relacionamentos têm um amplo espectro, e eu costumo dizer, na clínica eu trabalho atendo bastante casais, e eu costumo dizer que cada relacionamento é como se fosse um contrato de aluguel, né? Como se fosse realmente um acordo entre partes. E dentro desse acordo cabem diversas cláusulas e diversas mudanças dessas cláusulas com o passar do tempo, com o passar dos anos. Cada relacionamento é único e cada relacionamento vão ter as suas próprias cláusulas. Existem relacionamentos abertos no contexto afetivo, né? Onde as pessoas realmente se relacionam amorosamente com outras pessoas. Existem relacionamentos abertos apenas no contexto sexual, físico. Existem relacionamentos onde existe um afeto, mas não existe o sexual. Enfim, é um amplo espectro. Assim como o ser humano é muito individual, tem todas as suas especificidades, os seus relacionamentos também. E a gente nem tem como catalogar 100% dessas mudanças e do caminhar dessas relações, porque cada pessoa, cada casal vai ter a sua especificidade, então é muito difícil até dizer a quantidade de tipos e de formas de relações que existem. Ô Sam, pensando então em toda essa variedade, a gente pode pensar e dizer que relacionamento não é uma modinha, é coisa que já existe aí há muito tempo. Primeiramente, agora sim, bom dia a todos, todas e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Bom dia, Amanda. Sim, de fato, a experiência humana nos ensina que nós acabamos entrando em contato com o outro para nos livrar de fontes de sofrimento, né? O Freud dizia que nós não somos seres gregários, mas que andamos em bando para lidar com 3 fontes primordiais de sofrimento: a natureza, a fragilidade dos corpos e a fragilidade das regras que regulam as nossas relações humanas. E como a Amanda disse, todo relacionamento, qualquer um que seja, ele parte do princípio de que ali existem regras que precisam ser combinadas, acordadas. Muitas vezes essas regras são compulsórias ou tácitas, a gente não reflete sobre elas, a gente só reproduz. E quando a gente está falando de relacionamentos não monogâmicos, relacionamentos livres, relacionamentos abertos, a gente está falando de algo que não está implícito no nosso convívio comum, na nossa sociedade. Aí sim, precisa ser refletido e debatido.
Além disso, a monogamia é o único estatuto de relacionamento que você simplesmente reproduz sem precisar refletir sobre. A gente sabe que as redes sociais, discutíamos isso aqui até em bastidores, eu e Yuri Costa, as redes sociais acabam trazendo à tona diversas discussões, o relacionamento aberto está nisso, a gente tem até a impressão de que agora se fala mais disso, é como se existisse mais, né? Mas esse debate todo, na opinião de vocês, ajuda a desmistificar um pouco, inclusive ajuda as pessoas a se entenderem enquanto, né, casais, enquanto protagonistas aí desses relacionamentos? O que vocês acham? Como o Sam falou, né, da instituição monogamia, porque querendo ou não é uma forma das relações, existe a monogamia, existe a poligamia e existem diversas outras formas de se relacionar. Existem certas controvérsias de como essa monogamia ela foi instituída para nós, né, enquanto sociedade, principalmente dentro de um contexto de doutrina religiosa mesmo. E quando a gente fala hoje de poliamor, de relacionamento aberto, nós falamos sobre a possibilidade desses acordos diferentes daquilo do que foi instituído e normalizado para nós enquanto sociedade. Quando a gente fala sobre possibilidades, sobre acordos, nós falamos sobre um debate que leva as pessoas a se instigarem, a conhecerem novas formas de se relacionar. Então, sim, ter um pouco mais de abertura no contexto das redes sociais ou em um debate como esse, né, na rádio, para falar sobre esse tipo de relação, faz com que as pessoas comecem a questionar um pouco mais a forma como elas se relacionam e tenham mais amplitude de ideias para que possam decidir a melhor forma de se relacionar. Eu acho que esse debate todo sobre relacionamento aberto funciona ou não, dá certo ou não, que a gente trouxe hoje, é interessante, porque no final das contas as pessoas querem meio, pelo que eu percebi do movimento, querem decidir qual é a melhor forma de se relacionar. E não existe melhor forma, né? A melhor forma é aquela que você e o seu parceiro, a sua parceira, decidem para vocês, individualmente, dentro daquele relacionamento. Tanto é que alguém que se relaciona monogamicamente num relacionamento com X pessoa pode se relacionar abertamente num relacionamento com Y. Sam? Como a Amanda falou, tem uma autora, pesquisadora LGBT que eu gosto muito, que um livro dela acabou de ser traduzido para o Brasil, acho que tem 2 anos, que se chama Brigitte Varsalo. Ela tem um livro que se chama O Desafio Poliamoroso, por uma nova política dos afetos. E ela vai conceituar a monogamia como um sistema opressor e não de uma escolha, que é regido historicamente pela instituição daquilo que o Max Weber chama de a propriedade privada, né? De um núcleo de transmissão de manutenção da propriedade. E ela, ao refletir sobre isso, vai discorrer como o avanço das tecnologias, o avanço das modalidades políticas de se relacionar e de se afetar com essas relações nos coloca diante de um novo paradigma, né? E é um paradigma não libertário, mas um paradigma do comum. É você aprender a viver em comum com o outro, né? E aí sim, existem várias modalidades de relacionamentos não monogâmicos. Cada uma delas é estabelecida a partir da fantasia de cada um dos parceiros e de como o desejo circula em relação a essa fantasia, né? E aí eu costumo dizer, inclusive nas minhas redes sociais, ou quando alguém pergunta para mim sobre a possibilidade de se estabelecer um relacionamento aberto, inclusive respondendo a pergunta, relacionamento aberto dá certo? O que eu digo é não dá certo. Nenhum relacionamento previamente dá certo. O que a gente aprendeu com a monogamia é que a monogamia também não dá certo. O que a gente precisa fazer para que as coisas deem certo é no dia a dia, no contato íntimo com as diferenças, no contato, inclusive, com as possibilidades de flertar com a quebra dos contratos estabelecidos, que aquilo possa ser conversado, dialogado e colocar essa fantasia, esse desejo em questão. Interrogar. Ver o que é que dali está movimentando a relação, o que é que movimenta as inseguranças, o que é que a inclusão de um terceiro movimenta a relação com o ciúme, que ela é basilar para a experiência afetiva humana.
Então, basicamente, é assim que a Brigitte Vassalo vem pensando, juntamente, obviamente, com outros autores que ancoram o pensamento dela. Aproveitando... Pode falar, esse pensamento no contexto político, inclusive, que o Sam está trazendo, dentro do contexto histórico de como a monogamia foi colocada, realmente instituída, vem disso, né? Vem de saber para onde iriam as heranças, para onde iriam as riquezas, e o controle veio principalmente, primordialmente ali para as mulheres, dentro desse contexto. Os homens, afinal, sabem e conseguiriam saber, não geram filhos, e então eles saberiam para onde iriam as suas riquezas. Mas se uma mulher tivesse relações com múltiplos homens, o homem não saberia para onde essa riqueza iria. E a gente tem essa discussão realmente, tanto no âmbito social quanto no âmbito da psicologia. E o Sam está colocando aí no contexto da psicanálise, né, de como as relações funcionam, do desejo, etc., do oculto até. E nessa questão do funcionamento, quando a gente fala de funcionamento, o que é o funcionamento, né? O funcionar pode ser periódico, pode ser ali num contexto de X tempo, de um tempo mais diminuído, e pode ser num contexto de maior longevidade. Então, assim, o funcionamento de cada relação pode funcionar fechado por um tempo, inclusive, e aberto em outro. Uma relação, ela não precisa acabar, mas ela pode se renovar de tempos em tempos, esses acordos, porque são possibilidades. Aproveitando, você falou sobre essa questão, né, vocês falaram, né, sobre... A gente pode interpretar, então, que o relacionamento aberto também pode ser um ato político, né? Justamente levando em consideração que as relações monogâmicas também são um padrão imposto pela sociedade. Seria nesse caminho também? É possível, né? Dependendo de como é cada indivíduo que está se colocando dentro de um relacionamento, a relação, inclusive, seja ela heteroafetiva ou homoafetiva, ela pode ir para um caminhar de uma imposição política. Na verdade, nós somos seres políticos, somos seres biopsicossociais e políticos. Então, acredito que toda forma de nos colocarmos, de nos expressarmos no mundo é uma expressão política. Tanto é que essa discussão de relacionamento aberto ou fechado, que começou nessa instituição heteronormativa, né, nos relacionamentos heterossexuais, para saber para onde iria essa riqueza, e no contexto religioso, também cristão, hoje vai para outros espectros e outros tipos de relacionamentos, como relacionamentos homoafetivos e outros tipos de relação por aí mundo afora, e em sociedades diferentes. Temos sociedades hoje onde a monogamia é algo incomum, e temos sociedades onde a monogamia é considerado o normal, o típico. E, por exemplo, o que a Amanda coloca é perfeito. A instituição da monogamia, ela serve para a manutenção da mulher dentro do status quo da masculinidade heteronormativa patriarcal, que sustenta verticalmente o poder do homem sobre sua família, sua riqueza e sua propriedade privada, não só nos termos da materialidade de um imóvel, mas da propriedade sobre o corpo da mulher, né? E o curioso disso é que o Max Weber tinha uma frase dizendo que o triunfo do patriarcado tinha feito com que a monogamia fosse um instrumento de manutenção que trazia à tona duas figuras. Primeiro, a figura do amante da mulher, e a segunda é a figura do corno, do chifre. Isso ele está escrevendo ali no começo do século XX, né? Obviamente, num contexto muito específico, quando ele está falando daquele texto da propriedade privada e da ética protestante, mas que no fundo, Yuri, quando a gente fala sobre a não monogamia ser um ato político, é quando a gente está... Tudo que questiona o status quo e a hegemonia padrão, seja o que a Ivy Sedgwick fala sobre a epistemologia do armário, que ninguém se anuncia heterossexual, mas que a pessoa LGBT tem que, de alguma forma, dar conta e se anunciar, a mesma coisa com a não monogamia. Quando eu começo a me relacionar com alguém num relacionamento heterossexual ou homoafetivo, de certa forma, já se subentende que aquela relação será monogâmica, a não ser que um dos parceiros se diga ali não monogâmico e que precisa estabelecer um acordo muito específico para o funcionamento daquela relação.
E aí a gente tem nomes para isso, né? Não monogamia ética, não monogamia política e por aí vai. Acredito que é importante citar também que, independente dessa questionalização sobre o que é funcional ou não, no contexto do poliamor, né, se vai ser o afetivo, se vai ser o sexual, a gente também precisa colocar em pauta o funcionamento da monogamia. Querendo ou não, nós somos colocados enquanto sociedade e até aquelas coisas que são passíveis de problematização, e eu acredito que tudo tem a sua funcionalidade. Então, assim, a pessoa que ela é monogâmica, se considera monogâmica e não vê a possibilidade de abertura de um relacionamento, ela está sendo retrógrada, ela está se oprimindo, ela está se colocando num contexto de abaixar a cabeça do patriarcado? Não necessariamente, até porque existem relacionamentos homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher, onde a monogamia também é instituída. É claro que ela foi normalizada, ela está no nosso contexto, como o Sam trouxe também, da fantasia, né, daquela coisa da instituição casamento, do amor, do que é o amor, né, do que é ou não ciúme, enfim, mas também tem a sua funcionalidade para além disso. Quando a gente vai no que tange aí relações e a funcionalidade delas na rotina, no dia a dia, que é o que é necessário a gente falar também, o diálogo, por exemplo, entre duas pessoas pode ser muito mais fácil de manejar do que o diálogo entre 3, entre 4, entre mais do que isso. Então, assim, existe uma funcionalidade também na monogamia. O que é certo e o que é errado se torna secundário quando nós falamos sobre indivíduos, né? Cada pessoa vai ter ali algo que lhe apetece mais, pelo menos naquele momento. Então, é por isso que os acordos também são passíveis de mudança. Interessante esse ponto sobre a questão dos acordos, né? O José Ivan, trazer um pouquinho aqui a participação dos nossos ouvintes. José Ivan comenta aqui na live: todos nós somos seres adoráveis. Alguém tem que definir regras. Ele fala aqui sobre a questão das regras. E o Lucas Bezerra comenta: entender a monogamia enquanto parte da sustentação do capitalismo está amarrada a outras opressões, tendo em vista que ela é necessária para a reprodução do modelo de família conservadora. Eu queria que vocês comentassem essas duas participações aqui. Tem um vídeo recente do canal de um psicanalista chamado Christian Dunker, que fala justamente sobre não monogamia e relacionamentos abertos. E ele vai fazer uma digressão histórica do pensamento, mas eu queria puxar aqui 2 pontos. O estatuto jurídico de todas as relações, que a gente acaba, principalmente, como ele coloca, depois de maio de 68, começando a questionar as revoluções do desejo. A gente tem a primeira revolução do feminismo ali na década de 10, 20, a segunda revolução do feminismo na década de 60, e a partir desse momento e da liberação das mulheres, do advento das pílulas anticoncepcionais, da apropriação das mulheres sobre seu próprio corpo e da tentativa de fazer frente à imposição do desejo, o que o Christian Dunker vai colocar é que o estatuto jurídico nos lembra a psicanálise, é que o funcionamento das regras, elas flertam em si com a expectativa de tomada do desejo do outro, né? No fundo, todo casamento monogâmico é uma espécie de perversão consentida, aonde você se doa como objeto para uso e apropriação do outro. E aí a instituição casamento e as regras que regulam essa instituição casamento, principalmente nas égides heteronormativas monogâmicas, elas preconizam justamente essa ideia de que o outro ele vai ser tomado como objeto e passa a ser minha propriedade. É óbvio, e aí a gente precisa refletir sobre qual o estatuto hierárquico das relações quando a gente está pensando em relações não monogâmicas, né? Existem várias formas de se relacionar, ao ponto, inclusive, de dissolver as hierarquias, ao ponto de eu estabeleço uma relação com alguém e posso ter relações poliamorosas com outras pessoas, que não é poligamia, é poliamor. Ao passo, eu posso ter uma relação principal, onde as regras que situam esta relação são ancoradas em possibilidades de encontros amorosos, sexuais, afetivos, com outros parceiros, mas desde que sigam as regras estabelecidas dentro daquela relação hegemônica. Então, tudo tem que
ter conversado. Eu costumo, inclusive, dizer que não dá para viver uma relação fora da monogamia depois de tanto tempo, de mais de 2.000 anos de estabelecimento da monogamia, sem estudos, sem uma boa terapia, uma boa análise e sem um bom diálogo com o parceiro. Para além do Christian Dunker, né, que o Sam citou, eu adoro uma outra psicanalista também contemporânea. Eu gosto de ler psicanálise, apesar de ser da área da TCC, que é a Maria Homem. A Maria Homem fala bastante sobre essa coisa, principalmente do desejo, né, do porquê que essas relações poliamoristas estão vindo à tona, porque sempre existiram, e hoje estamos discutindo um pouco mais sobre isso. Eu acredito que, como o Sam disse, nós temos essa monogamia institucionalizada também há mais de 2.000 anos. Eu acredito que ele cita essa data devido à questão da instituição cristianismo, né? Uhum. No final das contas, como eu falei aqui sobre a funcionalidade da monogamia, nós também temos que falar que esses acordos, inclusive quando nós falamos sobre o poliamor, podem ser modificados também no futuro. Alguém que abre a relação hoje pode fechar no futuro a partir do momento que ela perde a funcionalidade. Nós falamos aqui sobre um casamento, nessa discussão começou falando aí sobre a Bela Gil, enfim, e esse relacionamento dela não existe também mais, né? Se foi porque o relacionamento estava aberto ou se foi porque o relacionamento não estava fechado, não sabemos. Mas será que dentro do contexto de uma boa terapia, de uma boa análise, se eles estivessem no movimento da funcionalidade da relação, eles não conseguiriam fazer novos acordos, seja lá o porquê que a relação deles acabou, que faria com que essa relação funcionasse melhor? Então, assim, eu acredito que as pessoas que desejam estar num contexto monogâmico ou num contexto poliamorista, independentemente, precisam estar sendo acompanhados num contexto individual, né, num contexto individual de psicoterapia e também, quando for necessário, num contexto de acompanhamento de psicoterapia de casal. Porque para que as relações funcionem, acima de qualquer coisa e acima de qualquer pensamento crítico, nós temos que estar abertos às mudanças, a ceder e a fazer novos acordos quando se fizerem necessários. É assim que uma relação funciona, né? É caminhando com fluidez da vida e da relação. E não fazendo um acordo aqui hoje, decidindo que a gente fez esse acordo e não vamos mais mudar. É uma coisa que a Amanda acabou de falar que é importante só retocar, porque o que ela falou foi muito importante. Não dá para você estabelecer uma relação não monogâmica sem abrir mão das estruturas de opressão e poder que normalmente a gente tenta estipular e estabelecer com outro, às vezes inconscientemente, a gente só reproduz. Por isso uma psicoterapia individual, por isso uma análise para refletir sobre seu narcisismo, para refletir sobre como o seu eu é grande dentro dessas relações e como, às vezes, os teus incômodos, as tuas inseguranças, elas refletem em dominação sobre o outro. Então eu estou inseguro, então eu vou te dominar para que eu não sofra, para que eu não seja inseguro e que isso não vai funcionar. Perfeito. A gente tem muitas outras participações aqui chegando via WhatsApp, via também chat do YouTube. A gente vai abrir aos poucos aqui, daqui a pouco tem um intervalo, mas deixa eu trazer aqui quem já está participando. A Patrícia Gomes comentando que relações honestas é que devem existir. O Nairton Falcão perguntando se o debate vai ser disponibilizado para ser visto depois. Com certeza, Nairton, todo o nosso conteúdo fica salvo aqui para quem está chegando agora. O Luiz ficou um pouco incomodado com o tema. Ele está dizendo que é romantizar a traição e a falta de fidelidade. Mas nosso papel enquanto jornalistas também é trazer esse tipo de discussão a todos. Se está acontecendo na nossa sociedade, a gente tem que discutir, e como é importante a gente discutir com duas pessoas tão capacitadas aqui quanto vocês dois. E Yuri Costa vai deixar uma pergunta no ar, enquanto a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, né, Yuri? Manda. Isso, aproveitando justamente, pegando até o gancho do comentário aqui do Luiz Carlos, que ele trazendo essa questão do romantizar a traição, né? Como a avaliação de vocês para falar justamente sobre essa questão dos preconceitos em relação ao tema, inclusive até a gente jogando aqui com algumas pessoas ao longo dos dias sobre esse tema, e as pessoas trazem muito, assim, liga muito a questão da promiscuidade, é sem regras, tudo, né? A vida solta, vamos dizer assim, né? Então, essa é a minha pergunta, né? A avaliação até para o debate acerca das regras, enfim, em relação aos preconceitos em relação ao tema. Então, intervalo rapidinho, a gente volta já com essa resposta. Você
acerca de relacionamento aberto. Você pode participar pelo nosso chat do YouTube, também pelo nosso WhatsApp 981543814 e vota também lá na nossa live, tem enquete rolando por lá. Antes do intervalo, o Yuri Costa deixou aqui uma pergunta aos nossos debatedores, a Amanda Vasconcelos, que é psicoterapeuta cognitivo-comportamental, fundadora do Núcleo Acolher, e o Sam Alcântara, psicanalista, doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais, exatamente sobre esse alinhamento, né, Yuri Costa? Esse entendimento, não é alinhamento, que muita gente, quando a gente fala de relacionamento aberto, já pensa nessa, qual foi a palavra que você usou? Promiscuidade, uma vida dissoluta. Exatamente. Assim. Atribui uma coisa à outra. Sam? É curioso esse tipo de comentário, porque isso mostra estruturalmente como a gente está vinculado a estruturas de poder e preconceito, independente de qualquer coisa, né? Mas, para tentar argumentar em relação a isso, quando foi na história da humanidade que relacionamentos monogâmicos foram fiéis? E aí, indo um pouco mais além, quando a gente pensa historicamente sobre quem normalmente está vinculado à estrutura da infidelidade dentro de um casal, em uma estrutura binária, onde é um homem e uma mulher se relacionando, a gente normaliza, dentro desse contexto, a infidelidade de quem? E aí, indo um pouco mais além, quando a gente reflete sobre a possibilidade de estabelecer pactos fora da monogamia, a gente está justamente desestruturando a possibilidade de uma traição de pactos que seja consentida. Pelo contrário, dentro da não monogamia, a possibilidade de traição ela se faz com menor potência, porque exatamente a gente está tentando respeitar as estruturas de desejo e diálogo dentro dos pactos daquela relação. Então não é romantizar a traição, pelo contrário, é fazer com que não haja a possibilidade de se romantizar a traição. Lacan, inclusive, diz no Seminário 7, as últimas aulas sobre a ética da psicanálise, quando é perguntado o que se espera de alguém que atravessa a análise, ele vai usar uma tragédia grega para exemplificar que, no fundo, o que se espera quando se passa de uma análise é a possibilidade de reflexão e aceitação de que os pactos que a gente estabelece com os outros, que o desejo que a gente tem sobre o outro, ele possa estar sob o efeito de uma traição. Então, eu acho curioso quando a gente pensa que a não monogamia é justamente, principalmente a monogamia ética, é respeitar a alteridade e o desejo do outro. Então, quando a gente fala sobre romantizar a traição, a gente precisa refletir um pouco mais sobre o que é que quer dizer essa palavra. Eu acredito que seja interessante quando a gente fala de preconceito e de tabu, nós sempre colocarmos o porquê que a vida do outro, que está no outro, que compete apenas ao outro, mexe tanto com as nossas ideias, mexe tanto com o nosso terreno, né? A gente sente o terreno estremecer. Quando alguém fala, por exemplo, do que é certo ou do que é errado no que tange as relações, ela deve falar apenas sobre a própria relação. Afinal de contas, se o outro não me compete, nada na relação do outro interfere nas minhas relações. Como a gente vinha falando aqui, não existe o certo e o errado. O que a gente sabe e entende por relações poliamoristas é que existe um consenso, e se existe um consenso, existe uma conversa. Não dá para existir acordo sem conversa. A relação poliamorista, ou a ideia poliamorista, ela abre a relação principalmente para o debate da possibilidade de inserir, ou de amar, ou de se relacionar afetivamente ou sexualmente com outras pessoas, como uma possibilidade. No que compete às relações monogâmicas, principalmente no contexto heteronormativo, nós sabemos que, historicamente, a traição foi, inclusive, normalizada para os homens, principalmente dentro da cultura que a gente vive aqui no Brasil e aqui no Nordeste, né? A traição é algo que não é incomum, que você encontra em toda a esquina, inclusive é pauta também para outros tipos de debate.
No final das contas, a monogamia ela pode existir dentro de um contexto de funcionalidade incrível para muitos casais, enquanto o poliamorismo em outra polaridade para outros casais e outras pessoas, sejam eles héteros ou homoafetivos. A funcionalidade da relação é muito individual. Yuri. Aproveitando aqui o comentário dos ouvintes pelo WhatsApp também, a mensagem... nosso ouvinte final de telefone 5973. Ele diz, poliamor é um acordo onde um tem o prazer e o outro se dá mal. Ele falando dentro da relação aberta. Aí tem mensagem também do nosso ouvinte, o Fábio, ele dizendo, algumas pessoas argumentam que a monogamia pode ser opressiva e limitadora, enquanto outras a veem como uma escolha pessoal. Aí ele falou também, não é importante notar, frisar também, que a traição é sempre uma escolha pessoal, não é justificável sem o consentimento do parceiro. A traição pode ter consequências graves para todas as partes envolvidas. Aqui a gente entrou de novo em um outro problema que foi importante ser tocado, que é como a Brigitte Vassalo, no livro Desafio Poliamoroso por uma Nova Política dos Afetos, ela vai criticar estruturas de relacionamento aberto. Ela tem 2 capítulos para falar como estabelecer uma crítica ferrenha a algumas formas de estabelecer relações abertas. Onde ela vai dizer que essas relações abertas estabelecem uma modalidade neoliberal de relação. No sentido de, agora eu vou me liberar em relação aos meus desejos e vou me hiperindividualizar e vou tacar o louco e fazer só o que eu quero, sem me importar eticamente com o que o outro está sentindo, com o que o outro está fazendo. No sentido de que eu estabeleço um pacto com alguém, essa pessoa conclama a minha presença diante de um afeto ruim e eu simplesmente digo, o relacionamento é aberto, vou fazer o que quiser, vou para a balada, vou ficar com quem eu quiser, sem eticamente respeitar aquilo que está sendo estabelecido com o outro. A ideia de um relacionamento aberto e não monogâmico, como a Brigitte Vassalo reforça, é uma não monogamia ética. Não é uma não monogamia individualista neoliberal, aonde eu me arvoro de mim mesmo simplesmente para fazer o que eu quero. Isso não existe também. Na verdade, ela estabelece essa crítica justamente para mostrar que alguns modelos de não monogamia só reforçam o individualismo capitalista, hedonista, onde eu preciso consumir e usar o outro como produto. Então eu estabeleço uma relação com o sexo como um produto e saio por aí fazendo sexo com várias pessoas, ou estabelecendo vínculos com várias pessoas como se fossem produtos, consumo. Um celular, e aí uma pessoa. E ela diz, não é assim que funciona um poliamor ético, uma não monogamia ética. Inclusive, isso aqui, só para complementar, né, Amanda, responde até a pergunta aqui da nossa ouvinte Alia, que ela fala justamente isso, complementando aqui o que o Sam falou. Existe o conceito de traição dentro do relacionamento aberto? Eu acho que também é por esse caminho, né? Sim. Existe. Eu ia complementar o Sam falando exatamente sobre isso, né? Tanto puxando o gancho e o ensejo da pergunta anterior, quanto a fala do Sam. Dentro do contexto de relacionamento aberto, a estrutura ética precisa existir. A moral não deixa de existir. Não é um relacionamento amoral ou imoral porque é aberto, né? A ética dentro da relação precisa existir e por isso que esses acordos precisam ser tão claros. Para além disso, quando falamos sobre contexto de consumo e contexto de capitalismo e contexto de ética, precisamos entrar em outros detalhes que um relacionamento aberto, não monogâmico, enfatiza, né? Precisamos colocar isso à luz. Respeito e autoridade sobre o seu corpo e o corpo do outro, a questão da proteção, de como vai funcionar o contato físico, né, dentro dessas relações, se o afetivo ele fica presente, se não, se é apenas o sexual, se as outras pessoas vão ter o conhecimento e o entendimento dessa relação, porque a partir do momento que a gente abre uma relação, a gente está falando aqui sempre sobre 2 pessoas. Quando a gente está colocando nesse debate, a gente está falando sobre 2 pessoas que abrem ou não a relação. Mas não podemos esquecer que a partir do momento que essa relação é aberta, existem terceiras, quartas, quintas pessoas e a ética, a moral,
a necessidade, o afetivo dessas pessoas precisa ser colocado em pauta também e também precisa ser respeitado. E é por isso que dentro de um contexto de rotina, de dia a dia, o diálogo dentro de um contexto de relacionamento não monogâmico precisa se fazer ainda mais presente e sabemos que dentro disso as problemáticas podem ser ainda maiores, porque existem mais pessoas, eu trago mais pessoas, consequentemente eu preciso desprender mais energia, mais esforço nessas relações. E quando se pergunta sobre se a traição existe, é claro que existe. A traição existe em qualquer tipo de relação. O que é uma traição? É a quebra de um pacto. A ideia de uma relação não monogâmica é que não precise haver traição, mas havendo traição, que possa ser restabelecido um diálogo e com maturidade saber o que fazer com aquilo. Bem, se eu estabeleço alguns pactos para dentro de uma relação e você sai com uma pessoa e quebra um desses pactos, você acabou de trair aquela relação. A questão é o que fazer com isso. Precisa findar a relação? Como a Amanda falou, às vezes é importante fazer uma terapia de casal, um processo individual, para refletir justamente sobre autocuidado, cuidado de si, cuidado do outro. O que a gente pode fazer com isso aqui? Porque a gente também não pode cair na perrela daquilo que o Bauman, em 2004, escrevia sobre amor líquido. Né? Que aí esse pacto aqui não está funcionando, então vamos para o próximo. E vamos para o próximo, e trocamos de relação como trocamos de roupa. E isso também é algo problemático que a gente precisa refletir melhor. Perfeito. Gente, é um assunto que rende mais. Nossos ouvintes continuam participando aqui. A Luma Thaís está aqui dizendo que já propôs um relacionamento aberto para testar a pessoa com quem estava. E segundo ela, graças a Deus, ela disse que não concordava. O Jean está aqui dizendo que o combinado não sai caro quando se há diálogo e verdade entre as partes. Combinado, não sai caro, diz aqui o Jean. E aí, ao longo desse debate, diversos sentimentos, emoções, acho que eu posso chamar assim, foram passando aqui na minha cabeça, que estão por trás de qualquer tipo de relacionamento, no fim das contas. A tal da felicidade buscada, respeito, empatia e principalmente responsabilidade afetiva. Eu acho que esse é o recado que a gente acaba deixando, né? Queria finalizar então com essa mensagem, tanto da Amanda quanto do Sam, em relação a esse respeito mútuo. Se está combinado, como diz o nosso ouvinte, o combinado não sai caro. É só cada um se respeitar, ter diálogo e verdade entre as partes. E cada um se conhecer também, porque para que eu saiba qual é a minha felicidade buscada e quais são os meus desejos, as minhas necessidades, para que elas sejam validadas, eu preciso, acima de tudo e a priori, conhecer as minhas necessidades, os meus desejos e o que me traz felicidade. Para que eu não acate, como o namorado aí da Luma, um relacionamento aberto se eu não acredito que isso vai me fazer feliz. E completando o que o Jean colocou, na verdade o combinado sai caro sim. Só que pelo menos eu sei o preço que eu estou pagando pelo combinado que eu estou estabelecendo. E aí eu tenho uma possibilidade de saber se eu quero pagar aquele preço ou não. E ao passo que os preços vão mudando, e a gente está aqui na lógica do capital, que a gente possa também restabelecer com carinho, com cuidado, com acolhimento, as dores, as inseguranças e a angústia do outro. Um relacionamento não monogâmico, um relacionamento aberto, um relacionamento livre, um relacionamento liberal, é sobre você conseguir estabelecer uma relação de amizade, de carinho, de empatia, de acolhimento, com a alteridade daquele com o qual você quer se relacionar e com que você diz que ama, com aquele com o qual você está circulando afetos. Inclusive, sabendo perdoar, sabendo escutar, sabendo dizer e conversar sem estabelecer opressão, porque é esse sistema de reprodução monogâmica que a gente tem já de muito tempo, que oprime mulheres, que oprime pessoas que estão fora dos padrões hegemônicos, que a gente precisa questionar e precisa refletir justamente por uma nova política de afetos. Uma política que inclua o outro, que inclua o medo, a insegurança, que inclua as verdades e aquilo que a gente também não consegue dizer como verdade para que o outro, em si, consiga ali estar. E aí é onde a gente pode pensar o que é o amor, né? Que uma relação ela não funciona sem isso.
É isso, Sam Alcântara, psicanalista, doutorando pela UFMG, Amanda Vasconcelos, psicoterapeuta cognitivo comportamental e fundadora do Núcleo Acolher. Lembrar que esse debate fica todo salvo lá no nosso canal, Jornal Jangadeiro Oficial. Tem uma pasta, gente, lá no nosso canal, que é JJ Debate. Inclusive, esse é o debate de número 60, viu, Yuri Costa? Aí, redondinho. Fechou. Redondinho. Debate de número 60, semana passada discutimos aqui sobre o STF, na outra sobre Venezuela, caso Vini Júnior, enfim, humor, até onde vai o que é humor, também já foi discutido por aqui. Então é isso, toda semana a gente traz um assunto, você ouvinte pode participar, inclusive com sugestões, 981543814, com sugestões de nomes de pessoas que possam participar e sugestões de temas também. Queria agradecer demais os nossos convidados nesse debate de hoje riquíssimo. Eu acho que a gente nós entramos com um pensamento, saímos com outro completamente diferente. Obrigada, Amanda. Obrigada, Sam. Obrigada a vocês. Eu que agradeço a Amanda, agradeço vocês da Rádio Jangadeiro Band News e agradeço a todos, todas e todos que estão nos escutando. 10h48 agora. Você ouve Jangadeiro Band